é um assunto bastante interessante. Essa parte, a lógica, ela é a forma de um argumento. Se o argumento não tiver nem essa forma, não precisa ser analisado. Então o argumento ele é válido ou inválido, as premissas desse argumento são verdadeiras ou falsas. Nesse vídeo, na sequência, então, você verá a tabela verdade do E, do OU. Faço isso também na forma de circuitos lógicos, para melhor visualizar a tabela verdade. Então, para o pessoal que está acompanhando o curso de filosofia, o vídeo sobre falácias também é importantíssimo. Eu recomendo para a argumentação, já Tratado da Argumentação, de Shane Perelman. E para a parte de lógica, um livro muito bom é esse, do Irving Cope, Introdução à Lógica. Então a forma do argumento, a forma lógica, ela é ali, fixa. O argumento tem que se encaixar numa forma lógica. Se ele não o fizer, você nem passa adiante. Então, logicamente, o argumento é válido, né? Por exemplo, eu digo, todo tamanduá é peixe. A é tamanduá, logo A é peixe. É válido, é um argumento válido. As premissas são verdadeiras. Todo tamanduá é peixe? Não. Então, aí já vem uma segunda análise do argumento das premissas. Essa análise, é claro, vai depender, o argumento pode ser bastante complexo, envolver premissas das mais diversas áreas, e aí você tem que ver o valor lógico, verdadeiro ou falso de cada premissa. Então, todo tamanduá é peixe já não é uma premissa verdadeira. Apesar do argumento ser válido, né? Todo tamanduá é peixe, A é um tamanduá, logo A é peixe. É um argumento válido, mas as premissas são... A primeira premissa é falsa. Começamos pelas sentenças. As sentenças, elas podem... A sentença é, de forma geral, uma frase que tem um pensamento completo. Mas as sentenças, elas podem ser interrogativas, que horas são, podem ser exclamativas, imperativas, sente ali, fecha a porta, esse tipo de coisa. Essas sentenças, elas não conseguem ter um caráter, eu não posso analisá-las segundo um valor lógico, como verdadeiro ou falso. Então, se eu pergunto que horas são, isso não é nem verdadeiro nem falso, não há como se analisar. Já as sentenças declarativas, elas são do tipo sujeito, verbo, predicado. Essa configuração com a cópula foi usada por Aristóteles no estudo da lógica, mas no lugar desse você pode usar qualquer verbo e terá também uma sentença declarativa. As sentenças declarativas são as proposições. E eu tenho dois tipos de proposições. As simples, ou atômicas, e as compostas, ou moleculares. Compostas, moleculares. A analogia aqui me parece bastante clara. Assim como as moléculas são feitas de átomos, as proposições compostas são feitas de simples. A diferença entre elas são justamente os conectivos, que conectam duas simples formando uma composta. Os princípios usados na lógica. Princípio da não contradição. Verdadeiro e falso não existe. Então, nesse estudo que estamos fazendo da lógica, não veremos esse tipo de coisa. Verdadeiro e falso, não. Esse é o princípio da não contradição. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Princípio da não contradição. Verdadeiro e falso não é possível. Outro, do terceiro excluído. Então, é excluída uma terceira possibilidade. Você tem verdadeiro, você tem falso. Você não terá talvez. Então, é o princípio do terceiro excluído. Fique bastante atento, então, à forma de um argumento. A partir dali, ele já tem que se enquadrar nessa forma para ser válido. Depois, muitas outras coisas têm que ser analisadas. Os conectivos. Os conectivos que conectam essas
proposições são a conjunção. A conjunção é o E. E o símbolo é este. Você tem a disjunção. E dois tipos de disjunção. Você tem a disjunção que é o ou. Então, uma proposição e outra. Uma proposição ou outra. Aqui o símbolo é este. Mas a disjunção ela pode ser inclusiva e exclusiva. A disjunção exclusiva, usamos o ou. Ou uma coisa ou outra. Ela exclui a possibilidade de duas simultaneamente. Essa disjunção inclusiva é possível acontecer as duas coisas simultaneamente também. O símbolo seria o anterior com um traço embaixo. Além da conjunção e disjunção, há implicação ou condicional. Numa lógica bem mais avançada, a implicação e condicional, esses termos, eles têm uma ligeira diferença. Na lógica que estamos estudando, não. Você pode usar tanto implicação quanto condicional. Então, a condicional será o se então. Se acontecer tal coisa, então acontecerá outra. E o símbolo é uma seta, da esquerda para a direita. E você tem a bicondicional, ou bi-implicação, que é o se e só se. Então acontecerá uma coisa, se e só se acontecer outra. O símbolo, uma seta agora nos dois sentidos. Deixei um espaço aqui para colocar a negação. Então, o não, a negação, que nega tanto uma simples quanto uma composta, é discutível se ele é um conectivo ou não, porque ele não está conectando proposições, simplesmente negando. Então, a negação, o não, dois símbolos para ele, assim ou assim. Ou assim. Você não usa os dois ao mesmo tempo. Vamos ver, na aula de hoje, dois conectivos. O número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Como tem P e Q, duas proposições simples, eu vou ter 2 elevado a n, 4 linhas na tabela verdade. 2 ao quadrado, 4 linhas. Quais são essas possibilidades para as linhas da tabela verdade? Tem quantas nessas 4? Aliás, quais nessas 4? Pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então essas são as... Não há nenhuma outra possibilidade. Então nada mais nem menos do que isso para duas proposições. Para 3, 8 possibilidades. Para 4, 2 a quarta, 16 e assim por diante. Na teoria de conjuntos, o E representa a interseção. Então o que pertence a um E pertence ao outro conjunto. A interseção, que é justamente essa região. Isso na teoria dos conjuntos. Como ficaria então o E? Para lembrar facilmente o E e o ON, relacione com uma promessa. Você não faz uma promessa com E. Imagine você fala, eu vou em tal lugar, e vou fazer tal coisa, e vou fazer aquilo outro. Quando você diz isso, você tem que cumprir cada uma das partes dessa promessa, ou você não cumpriu a promessa. Então o E, ele é muito restritivo. Veja a região que ele toma. Ele é bastante restritivo. Aqui, cumpri uma parte e a outra, cumpri a promessa toda. Aqui, fiz uma coisa, mas não fiz a outra, não cumpri a promessa. Aqui, não fiz a primeira, mas fiz a segunda, não cumpriu. E aqui não fez nada, também, evidentemente, não cumpriu. Então, essa conjunção da lógica, na lógica digital, na eletrônica, o símbolo é este aqui. É esta porta lógica. Então, imagine, no lugar de verdadeiro ou falso, pode ser 1 e 0, pode ser ligado, desligado, e assim por diante. Então, se esses dois estiverem ligados, a saída também estará. E só nesse caso. Então veja que se uma das saídas estiverem desligadas, uma das entradas desligadas, a saída estará desligada também.
Então, se for no lugar de verdadeiro e de falso da tabela, eu poderia ter colocado, respectivamente, 1 e 0. A eletrônica digital também é bastante interessante. Esse aqui é um uso imediato. No lugar de circuitos integrados que usamos hoje, poderia-se usar, então, aqui você tem um circuito integrado. Este tem as portas lógicas OR. Então, aqui é um circuito integrado. É a imediata aplicação na eletrônica da lógica. Tudo isso foi a lógica booleana, etc. Isso pode até ser um curso à parte, falar sobre lógica digital, números binários. Também é um assunto muito interessante. Mas para análise de textos filosóficos vamos precisar muito disso. Você tem aqui então um circuito integrado com portas lógicas do tipo E, a conjunção. Os 2 primeiros fios aqui são as entradas, o terceiro pino corresponde à saída. Essa saída vai diretamente para este LED. Então vamos ver a tabela verdade do E. Essas 2 chaves, apenas essas 2, representam as entradas. Então agora as 2 chaves estão desligadas. É claro que no lugar dessa chave eu poderia colocar a saída de sensores de temperatura, de umidade, de luz, e eu quero que uma ação aconteça quando 2 outras acontecerem simultaneamente. Então a temperatura aumenta e a luz aumenta, acontece determinada coisa. Tudo isso usando a tabela verdade da conjunção. Então nesse caso tenho um falso e um falso dando um falso. Repare aqui esse LED como ele está apagado. Agora eu vou colocar um verdadeiro e um falso. O LED continua apagado. Um falso e um verdadeiro. Ainda tenho falso na saída, está desligado. E agora, 2 verdadeiros. O LED está ligado. Essa é a tabela verdade da conjunção.